Bom dia. Bom dia. Hoje vamos falar sobre a Segunda Guerra Mundial. O Brasil na guerra. A Força Expedicionária Brasileira foi marcada por 25.267 homens e 67 mulheres, enfermeiras, dos quais 15.069 formaram a tropa de combate. Cerca de 457 foram mortos. A estimativa para o total de vítimas da guerra varia, mas a maioria diz que morreram cerca de 72 milhões de pessoas, incluindo 26 milhões de soldados e 46 milhões de civis. Muitos civis morreram devido à fome, doenças, massacres e bombardeios. A bomba atômica. As Forças Armadas dos Estados Unidos, ao lado dos ingleses, vinham combatendo os japoneses desde 1941. Em agosto de 1945, foi lançado o golpe definitivo sobre os japoneses, numa demonstração de seu poder militar ao mundo. Forças Armadas norte-americanas lançaram 2 bombas atômicas, a primeira na cidade de Hiroshima, no dia 16 de agosto de 1945, e a segunda na cidade de Nagasaki, dia 9 de agosto do mesmo ano. Nas 2 cidades morreram instantaneamente cerca de 160 mil pessoas. Tempos depois, outras milhares de pessoas morreram em decorrer de doenças incuráveis provocadas pelas radiações nucleares. Agora, nossa repórter entrevistará uma filha de um pai que foi para a guerra e infelizmente não voltou mais. Bom dia, Vanessa e Lindonei. Essa aqui é a senhora Graziela Medeiros, que era filha de José Augusto Medeiros, que foi obrigado a ir para a guerra. Como foi saber que seu pai era obrigado a ir para a guerra? Bom, foi muito ruim, porque a gente não esperava isso, né? Quando meu pai foi pra guerra, a minha mãe pegou e fechou a loja, né? Porque a gente tinha uma loja, tipo um armazém, a gente vendia móveis, materiais de construção, alimentos, então a gente fechou a loja, foi a primeira reação que a gente teve. Como foi ficar sem saber notícias de seu pai nesse tempo todo? A gente foi muito ruim ficar sem saber notícias, né? Porque a gente não sabia se ele estava vivo ou não, como é que ele estava, se ele estava precisando de alguma coisa, então a gente ficava muito aflito, né? Quando acabou a guerra, qual foi a primeira coisa que vocês fizeram? Bom, a primeira coisa que a gente fez foi procurar um responsável pela FEB, a Força Expedicionária Brasileira, para saber quando eles iam retornar. E daí a gente foi avisado que ia demorar um tempo e quando eles estivessem voltando a gente ia ser avisado. O que vocês fizeram durante esse tempo daí? Bom, minha mãe resolveu limpar o armazém e reabrir a loja. Então a gente estava arrumando tudo para reabrir a loja, né? E daí, O que aconteceu quando esse meio tempo passou? Bem, a gente, como eu falei, a casa estava toda limpa, a gente estava esperando fazer uma festa surpresa, né? Então, nesse navio que veio de lá, eles eram 25 mil homens, a gente procurou eles, só que a gente não encontrou, né? Então, a gente ficou muito aflito, porque sabia que se ele não tinha vindo, por que tinha acontecido com ele, né? Aí foi quando a gente procurou um general que tinha ido junto com eles para ver o que tinha acontecido com ele, né? Aí a gente foi informado que meu pai tinha morrido e que mais um tempo ia vir outro navio trazendo cinzas para botar em uma exposição, tipo uma exposição no Rio de Janeiro, dos heróis que foram e que voltaram só para cima deles, né? Qual foi a reação de quando você e sua mãe souberam que ele estava morto? Minha irmã ficou muito triste, né? A gente esperou um pouco e depois a gente pegou e abriu a loja e estamos indo. Agora meu irmão já morreu, então tô sozinha. Então, muito obrigada pela sua entrevista. Muito obrigada pela reportagem, Juliana. E por hoje é só. Tenha um bom dia. Bom dia.